elevado a 7 mais 0. Certo? Isso aqui é só substituir. Então, só substituir no ponto que ele deu. Ele deu x0 igual a 0, então eu substituo 0. Então, isso aqui vai ficar e elevado a 0 elevado a 7 é 0. 0 mais 0, 0. Então, e elevado a 0, que é 1. Tudo elevado a 0 é 1. Pelo amor de Deus, eu gritei isso há muito tempo, eu vou gritar. Tudo elevado a 0 é 1. Tudo. Independente do que for, é 1. É isso, sempre 1. Ok, temos a primeira coisa. Temos o y0. Agora a gente precisa do f' de x0. Só que vocês concordam comigo que pro f' de 0, o f' de x, né? Que a gente precisa calcular o f' de x, para depois o resultado a gente jogar o nosso x0. Então vamos calcular primeiro o x, f' de x, que é a derivada de x, né? Então vamos lá, regra da cadeia, né? Concorda comigo? Bate o olho, vê que tem uma dentro de outra função, né? Tem duas funções aqui. Então vai ser regra da cadeia. Então vamos derivar primeiro o que está dentro, depois o fora. Então derivando o x elevado a 7 mais x. Então, derivada de x elevado a 7, 7x elevado a 6. Mais derivada de x é 1. Certo? Derivada do de dentro ainda, primeira parte da cadeia. Isso vezes a derivada de fora. Fora é o e, né? Então é e elevado a isso daí tudo. Então a derivada de e elevado a algo é e. Vai ficar e elevado a x elevado a 7 mais x. Beleza? Então temos a nossa derivada. E agora a gente consegue calcular o f' de x0, que é só a gente pegar o resultado da derivada e substituir o ponto que a gente tem. Então, tudo que for x aqui, a gente vai colocar 0. Então, vai ficar, vou fazer bem passo a passo para vocês verem. 7 vezes 0 elevado a 6, mais 1, vezes e elevado a 0 elevado a 7, mais 0. Certo? É só substituir. Apenas isso. Mas aí agora a gente... Vamos calcular essas contas aí, né? Então vamos lá. 0 elevado a 6, 0. 7 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Vezes 0 elevado a 7, 0. 0 mais 0, 0. E elevado a 0, 1. 1 vezes 1 é 1. Então, nosso f' de x0 vai ser 1. Então, agora a gente já tem tudo, né? Vocês concordam comigo que a gente já tem o nosso y0, a gente já tem o nosso y0. A gente já tem o nosso x0. Então, a gente pode só agora substituir tudo na função que a gente tem, na fórmula. Então, ficou y menos. O nosso y0 é 1. Então, y menos 1 igual a f' de x0 é 1. Aqui, vezes. Aqui mesmo. Vezes x menos nosso x0, que é 0. Então, vamos deixar aqui arrumadinho. Então, aqui fazendo esse embutido vai ficar x menos 0. Vai ficar x, então y vai ficar x mais 1. Beleza? Temos a nossa reta tangente. Ok? Primeiro passo. Tranquilo. Agora, ele sempre que ele colocar um exercício de reta tangente, vai ser meio que duas coisas. Ele vai pedir a reta. E depois ele vai pedir para vocês calcularem um número sem calculadora ou com funções básicas, usando reta tangente. Então, no simulado, ele pediu para calcular a e elevado a 0,07, é isso? 0,04 elevado a 7. Então, ele pediu para vocês calculem.
E elevado a 0,04 elevado a 7. Certo? Então, ele deu isso daqui e ele pediu para vocês calcularem isso. Então, eu vou dar uma dica que eu acho que eu falei na monitoria ou não. Vocês concordam comigo que isso daqui é igual a isso daqui? Vocês conseguem visualizar que essa função aqui é esse número aqui? Se alguém não consegue visualizar, me fala. Porque é elevado a algo elevado a 7, né? Então, é e elevado a algo elevado a 7. Aí, Ivy, cadê esse x? Esse x vai ser o nosso x0. Porque aqui, o primeiro passo para vocês calcularem algo sem calculadora é vocês pensarem que número mais próximo de 0,04 fica fácil de resolver isso de cabeça. Tipo, que número que eu consigo colocar aqui é mais próximo de 0,04 que eu consigo calcular o elevado... É zero, né? Vocês concordam comigo que 0 elevado a 7 vocês conseguem calcular. Tipo assim, vocês concordam em 2 segundos. Vocês calculam em 2 segundos. Então vai ficar, então o nosso x0 vai ser 0. Certo? Concordam comigo? Então, como o nosso x0 é 0, esse x aqui, ó, ele vai sumir lá no final. Porque lembra lá no final de reta tangente que a gente calcula, vê qual é o x0, calcula a reta tangente e depois substitui. Então, tudo que tiver x, a gente vai substituir por x0. Então, aqui, quando a gente coloca 0, é a mesma coisa que nada, né? Então, ele vai sumir. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem só pegar o x0 e colocar na reta que a gente já calculou. Porque vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês forem olhar a minha resolução do simulado que eu fiz na lousa, que eu acho que tá no grupo, eu fiz bonitinho depois, eu fiz tudo de novo. Vocês vão ver que a gente chegou nisso aqui. Exatamente nisso daqui. Então, sempre que as funções forem iguais, vocês só pegam a função e substituem o x0. Só isso. Então, vai ficar y igual a 0 mais 1. Então, y vai ser aproximadamente 1. E vocês concordam comigo que isso daqui vai ser aproximadamente... Porque o 0 é muito... Esse 0,04 é muito, muito perto de 0, né? E e elevado a 0 é 1. Então, em 2 passos a gente calculou e elevado a 0. O Garcia deixa eu fazer direto assim? Se ele colocar na mesma questão... A e B assim? Isso. Ah, se, tá. ele colocar... Vai, questão 1 da prova. Calcule a reta tangente de e elevado x vezes... Isso aqui tudo. E aí depois, na mesma coisa, ele colocar... E depois calcule... Se ele separar, se ele colocar duas questões, 1 e 2, aí vocês têm que fazer bonitinho, passo a passo. Mas eu tenho quase certeza que ele vai colocar direto. Quase certeza. Se no simulado ele colocou direto, ele colocou... Então ele não vai fazer diferente, não. Sim. Mas é isso, vocês têm que ver, sempre que for igual, é só você calcular, ele já calculou a reta, só pega o nosso x0 e substitui. Só isso. Então é isso que vocês têm que se ligar. A única coisa é só pensar isso. Que ponto que fica mais próximo de 0,04 que eu consigo calcular na minha cabeça. Só isso. Igual, teve um exemplo que ele deu, acho que foi com raiz de 35.